Olá, nono ano, bem-vindo à nossa aula número 10, correção dos exercícios, página 24 e 28. Estamos num assunto bem legal, estrutura da matéria. Então, aqui na página 24, você tinha que ler esse texto aqui e ver o que foi o que a ciência descobriu e esse aqui, o que a ciência descobriu, e fazer o comparativo. Então, qual é a diferença que dá para observar nos dois textos? A evolução da ciência, né? Aqui eles têm uma descoberta que eles acham formidável e aqui tem uma outra descoberta que leva a um outro patamar da ciência. Na questão 2, de que maneira que a bioquímica podia ser ajudada com esse tipo de exame aqui. E a gente pode interferir no metabolismo do vírus para poder exterminar, porque a bioquímica vê quando e como ocorrem as reações químicas no organismo. E na página 28, tínhamos aqui as atividades que eram para ser feitas, para ver o que você conseguiu entender da questão de elementos químicos e átomos, tá? Então, aqui no primeiro exercício, ele te trazia substâncias, e nessas substâncias você tinha que ver o número de elementos químicos, o número de átomos que forma e classificar. Aí, a primeira aqui é o gás oxigênio, que é o que a gente respira. Então, ele é formado por um elemento químico só, que é o elemento químico oxigênio. Como dá para ver aqui no índice, para poder se tornar o gás, precisa de 2 átomos. E é uma substância simples porque só tem oxigênio na composição. Na letra B, a gente tem a água. Então, aqui na água, você consegue observar que tem 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Para fazer a água, você precisa de 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. Então, você tem 3 átomos. E é uma substância composta, porque tem mais de um elemento químico. Aqui embaixo, a gente tem a glicose, C6H12O6, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, são 3 elementos químicos. O carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Para saber quantos elementos, número de átomos faz essa molécula aqui, você tem que somar esses índices aqui, ó. E daí você vai ver que 12 mais 12 dá 24. E é uma substância composta porque é formada por vários elementos químicos. Aqui embaixo, na questão 2, você tinha que analisar esses 4 infográficos aqui e depois responder esse quadro aqui. Então, aqui a gente tem 2 substâncias, 2 elementos químicos diferentes formando uma substância composta. Aqui a gente tem o mesmo elemento químico organizado de alguma forma, tipo gás oxigênio, então é uma substância simples. Aqui a gente tem uma substância simples igual a outra, composta igual a outra substância composta e outra molécula composta. Então, formam uma substância composta porque tem vários elementos químicos diferentes. E aqui são estruturas iguais, mas simples porque não estão misturadas, as cores não são diferentes. Aí aqui você tinha que escrever no número 1, o número de moléculas. Então, 1, 2, 3 moléculas. No 2, 1, 2, 3, 4 moléculas. No 3, 4 moléculas. E no 4, 4 moléculas. No número 1, você viu que é uma substância composta, então não tem substância simples. No 2, você viu que é uma substância simples só. No 3 é composta, então não tem substância simples. E no 4 são 2 tipos de molécula, então são 2 substâncias simples, tá? Aqui depois o número de substâncias compostas. O 1 a gente já classificou como composto, são 3 moléculas da mesma
substância. No 2, se é simples, não tem composta. No 3, você tem que contar. Se esse e esse são iguais, você tem 1, 2, 3 substâncias compostas diferentes. E se aqui é simples, não tem nenhuma. Tudo bem? Daí embaixo você tinha que responder. Quais sistemas contêm substâncias simples? É só analisar o quadro e colocar as respostas, o 2 e o 4. Aqui, o 2 e o 4. Depois, quais sistemas têm substâncias compostas? O 1 e o 3 aqui. Depois, qual sistema tem mistura simples, se é que existe aqui. Aí você tinha que dizer que era o 3 e o 4. O 3 e o 4. E depois você tinha que dizer aonde tem substância simples, que é aqui e aqui, né? Que eram estruturas apenas formado por uma substância. Tá bom? Por hoje é só. Beijo, fiquem bem, até a próxima.